Boa tarde, amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Vamos então iniciando hoje mais um vídeo do canal Amiga Espírita nas nossas tardes de luz. Hoje o nosso vídeo é de número 19 e nós vamos mais uma vez estudar as poesias do livro Estrelas no Chão, do Chico Xavier. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, a gente aguarda mais um pouquinho, né? Vamos chamando aqui. Eu entrei com a minha conexão no Wi-Fi, mas já tirei. Vamos esperar o pessoal entrando. João Carlos, seja bem-vindo. Vamos lá. Deixa eu escrevendo já qual que é o tema de hoje. Edneia Dias, seja bem-vinda também. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Muita correria por aí? Tá tranquilo? Tentando fixar aqui, fixar. Às vezes não vai. Fixar, deixa eu ver. Deu uma travadinha. Não tá indo. Deixa eu tentar escrever de novo. Vocês estão me ouvindo direitinho ou tá cortando? Agora fixou. Ah, sei lá o que aconteceu. Ouvir no universo, seja bem-vindo. Estamos começando mais aqui o estudo desse livro aqui, Estrelas no Chão. E estamos então na poesia de número 17, que o nome dela é Promessa da Vida. Acho que eu já vou começando aqui. Ah, legal, que bom. É que deu uma travadinha aqui e eu não consegui fixar o comentário, aí eu pensei que tivesse caído. Que bom. Ah, tá baixo? Vamos ver. Peraí, deixa eu checar o encaixe aqui do fone. Vou falar um pouco mais alto também. Ju, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Boa tarde. Vê se melhorou, João, o volume. Eu tô falando um pouquinho mais alto. Mas vamos seguindo aqui, então. Deixa eu só... Vamos começar. Aí vocês vão pensando, né? Não é um texto tão longo hoje, então dá para ler uma vez e depois a gente vai parando e voltando, tá bom? Vamos lá, então. Promessa da vida. No caminho terrestre, alma fraterna e boa, não afirmes que o mundo te constringe, que a dor em toda parte é a mesma esfinge, enigma cruel que te aflige e atordoa. Trabalho para o bem é paz e disciplina. Sofrimento é esmeril que refaz e aprimora. Qualquer tribulação é sempre a grande escora, contra a força do mal que nos chama ou fascina. Torvas humilhações na aspiração vencida, pedrada, incompreensão, sarcasmo, insulto, tempestades de pranto amargo e oculto, são recursos do céu, enaltecendo a vida. Lutas e provações, silencia ao vencê-las. Humilha-te servindo, ama, eleva e confia. Segue a trilha da fé e encontrarás, um dia, as moradas do amor no país das estrelas. Maria Dolores, esse poema. Seja bem-vinda. Idair Sandra, boa tarde. Então, né, fiz a primeira leitura aqui do nosso texto, do Promessa da Vida. E aí, né, vamos refletindo aqui juntos, pensando sobre tudo que esse texto aqui nos falou, né, as lições, as dores, as lutas,
né? E qual que é nosso objetivo aqui, né? Como a gente já vem falando em algumas lives aqui com os textos anteriores, as nossas experiências acabam auxiliando muito a gente no nosso progresso, né? Em melhorarmos como pessoas. E o estudo, ele é mais do que importante, né, nesse ponto, para a gente entender mesmo, entender na doutrina espírita, entender dentro de nós, né, o como nós nos sentimos, como nós lidamos com essas dificuldades, para a gente conseguir lidar da melhor maneira, né? Boa tarde, Gláucia, seja bem-vinda. Mensagem de paz e luz. E então, a gente começa, né, a sempre pensar em relação a isso, a nossa melhora. E até mesmo nesse momento de dificuldade, até queria, né, relembrar vocês que a gente, hoje, muitas casas espíritas, assim como a minha, está fechada, né, para atendimento fraterno, nesse momento que a gente sabe que tem muita gente precisando, né? Mas também, né, além, claro, de uma ajuda especializada, num caso mesmo que a gente precisa de um auxílio profissional, a gente tem sempre que lembrar que a gente tem a possibilidade de fazer o evangelho no lar em casa. Então, tendo o Evangelho segundo o Espiritismo, um outro livro de mensagens, há diversos lugares, aqui mesmo no Instagram, postagens já vi do pessoal falando como que deve prosseguir, né? Como que deve fazer para fazer o Evangelho no lar. E é um estudo que, além de te trazer conhecimento, você promove harmonia dentro da sua casa, dentro do seu coração. Então, é uma ferramenta que está aí, que só depende da gente. Né? Basta ter. Eu faço com o Evangelho segundo o Espiritismo e mais um livro de apoio. Tem gente que faz com outros, né? Mas o importante é o estudo, a discussão e também esse momento, né, de harmonização dentro do lar. E a gente está muitas vezes, né, convivendo mais com as pessoas dentro de casa, todo mundo com seus problemas, e vale a pena pensar nisso. Eu faço uma vez por semana, né? Já fazia, já há anos, já faço. E aí a gente pensa, e eu já ouvi gente falar que nessa época, né, como as coisas estão muito difíceis para muita gente, tem gente fazendo todo dia. Então, de repente, é uma oportunidade da gente começar a, a estudar, a buscar o evangelho no lar, fazer junto com a família ou fazer sozinho mesmo, né? Não tem problema, mas a gente precisa agir, né, em alguma coisa. Eu queria até deixar esse recado para vocês. O pessoal vai entrando. Boa tarde, aprendiz espiritista. Boa tarde, Rose Grangeiro. Boa tarde, Moranguinho. Sejam bem-vindos. E aí, né, voltando um pouquinho ao tema aqui da promessa da vida, começa na primeira estrofe falando, né, que a gente, enquanto a gente está aqui, né, no caminho terrestre, a gente não tem que ficar pensando, né, que o mundo vai te deixar mal, que a dor em toda parte vai ser sempre assim mesmo. A dor é para trazer aflição, é para deixar a gente para baixo. Então a gente entra numa onda, né, de lamentações, de reclamações, de revoltas, né, em relação aos outros, em relação a nós mesmos, e muitas vezes a gente não faz, né, essa pausa, essa parada. Então a Maria Dolores, a poeta, ela fala, né, não afirma isso. Não fica afirmando que a dor é a mesma coisa, que ela sempre, né, vai te afligir, vai te atordoar, né? Não é esse o caminho. E aí ela continua, né? Trabalho para o bem é paz e disciplina. Sofrimento é esmeril que refaz e aprimora. Qualquer tribulação é sempre a grande escora contra a força do mal que nos chama ou fascina. E aí ela acaba lembrando, né, esse trabalho para o bem e até mesmo para o bem de nós mesmos, né? Nós estamos falando aqui, não precisa nem ser um caso de uma caridade, uma coisa para fora, mas pensar em nós trabalharmos mesmo para o bem, né? Que é ter essa paz,
né? Não aparentar estar calmo, mas estar calmo mesmo é ter a disciplina, né, com os nossos pensamentos e com a gente. E eu até lembrei, né, de um texto do Chico, uma passagem do Chico, né, que se falava muito, que o Chico, quando começou também o seu trabalho, né, não imaginaria, né, que teria toda essa quantidade de obras, né? Hoje a gente tem mais de 500 livros, feitos, né, psicografados pelo Chico. E quando ele começou, assim como a gente começa qualquer trabalho, né, seja na doutrina espírita, ou seja mesmo na nossa vida pessoal, profissional, a gente tem certas dúvidas. E a gente duvida se está no caminho certo, se está fazendo melhor, se está se esforçando bastante, né? E no caso do Chico, ele também tinha dúvidas se ele era, se ele conseguiria dar conta do recado, se ele não seria abandonado pelos bons espíritos, né? Então, o que acontece? Ele fica com essa preocupação e o Emmanuel tem uma conversa com ele, né? O mentor espiritual dele, o anjo guardião, e aí ele comenta que precisa de 3 procedimentos para conseguir, né, alcançar esse bem que ele tem que fazer, a missão dele, e que ele deveria seguir exatamente assim. E aí o Chico pergunta para o amigo dele, né, qual que é, né, o primeiro dos procedimentos. E aí ele responde, disciplina, né? E aí o Chico então começa a policiar os pensamentos dele, toda vez, né, que se põe no momento que ele vê que é um sentimento ruim, que vai sentir uma raiva, que vai perder a paciência, que vai sentir uma tristeza, ele começa assim a disciplinar, a se policiar, né? Para esses deslizes que é tão comum pra gente, né? Muitas vezes a gente tá bem aqui, acontece uma coisa, a gente vê uma notícia, conversa com alguém, bate aquela tristeza, né? Bate aquela coisa ruim dentro da gente. Então ele passou a se disciplinar mais. Aí, tô colando aqui, tá? Aí, passando algum tempo, ele perguntou de novo para Emmanuel. Falou: olha, Emmanuel, eu já me conscientizei dessa primeira dica que você me deu, nesse primeiro procedimento. Vou procurar segui-la, né? Qual que é o segundo procedimento? E aí, o Emmanuel vai lá e responde de novo: disciplina, né? Que o segundo também seria disciplina. E o Chico, então, ele não discute. Ele lembra, né, que ele precisa, assim, né, orar e vigiar, né, precisa aumentar essa vigilância em relação ao pensamento. E aí depois ele volta a perguntar de novo para o Emmanuel, qual que é o terceiro procedimento, então? E aí o Emmanuel responde, disciplina. Então é disciplina, disciplina e disciplina, né? E esse é para você trabalhar na divulgação, né, da doutrina espírita, sob orientação do Emmanuel, ele acabou levando essa lição, né, que ele precisaria ter disciplina nos atos dele, né, triplicados, né, 3 vezes disciplina. E aí a gente pensa também em tudo que a gente passa nessa vida e como que a gente precisa dessa disciplina, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia, né, que nem estava conversando com vocês ontem, que eu queria fazer tal coisa, eu gostaria de começar um curso, eu gostaria de mudar de emprego, de arrumar outra coisa, de ir para uma outra área. Tá, mas você está fazendo alguma coisa por isso? Né? Você tá tomando medidas? Está disciplinando, né? Ou você só está ali simplesmente lamentando, reclamando e não fazendo nada? Então a gente tem que perceber, né, que tudo que deixa a gente para baixo, deixa triste, que você tem alguma dor, você precisa fazer algo para melhorar, né? Ele é esse esmeril, né? Essa ferramenta que ela pode refazer, pode se aprimorar, né? O sofrimento também serve para a gente sair um pouco da nossa zona de conforto, a gente começar a se mexer mesmo, né? E no caso do Chico, serviu para ele continuar, né, no caminho do bem, da divulgação, mas se a gente for levar aqui para gente, essa disciplina também ela vem a disciplina para os nossos pensamentos, a disciplina para as nossas ações, a disciplina no nosso relacionamento com o outro, que muitas vezes a gente deixa o nosso amor para atender a necessidade do outro, né? E aí será que tá certo isso? Mas tenho que fazer o bem ao próximo. Tá, mas e para você? Tá te causando um sofrimento? Então, a gente tem que ter essa disciplina, ter essa conscientização, né? Deitar todo dia que terminar a noite, né? O próprio Aloysio que entrou aqui, boa tarde, Aloysio, bem-vindo, bem-vinda, Mitty.
E ele mesmo fala, né, dessa tranquilidade que a gente tem que ter na hora de dormir, nessa rotina na hora de dormir, que é muito importante, que até estudos falam mesmo, para a gente não deixar o cérebro, né, dar uma sossegada no cérebro, ficar um pouco mais tranquilo, fazer alguma leitura, né, mais tranquila, não assistir coisas tão que te deixem tão agitado. E aí parte desse exercício, né, da hora de dormir, dessa calmaria que a gente tem que colocar também à noite, para que a gente tenha uma boa noite de sono e consiga descansar nosso corpo, consiga ter bons sonhos, né? Boa parte disso também é você deitar a cabeça toda noite e consultar sua consciência do que você está fazendo, o que você gostaria que de repente você não fez, mas pode deixar para o dia seguinte, né? E pensar sobre isso, tudo, revisar tudo que você fez, tudo que você sentiu e manter essa disciplina, né, dos pensamentos. Não com sentido de culpa, não com sentido de ficar com raiva de si mesmo, mas mais com sentido mesmo de tentar se melhorar. Olha, toda noite, né, a gente tem essa possibilidade. Todo dia, quando o sol nasce, a gente tem essa oportunidade de fazer algo melhor pela gente e pelos outros. Então, por que a gente não pode, né, usar essa noite, esse momento de calmaria, né? Porque na agitação a gente não consegue pensar direito. Até essa pausa para mim na hora do almoço, né, que eu tô fazendo aqui, tô fazendo as lives, eu comecei para fazer meditação. Fazia meditação, faço ainda até hoje no app Serenidade, do Haroldo Dutra Dias. E aí surgiu essa ideia, né, de fazer também a live, e aí eu incluí a live depois da meditação. Então foi um processo que para mim funcionou desse jeito, para mim, me coloca de novo nos trilhos, né, na calma durante o dia. Se eu não faço isso, no começo da tarde eu já estou surtando aqui em casa. E isso faz bem para mim, e faz bem para mim, faz bem para o ambiente, para as pessoas que moram comigo. E a gente tem que sempre pensar nisso, né? Deita a cabeça no travesseiro, o que eu poderia ter feito mais, né? Que eu poderia ter afastado aquele pensamento? Por que eu fiquei com uma ideia tão fixa nisso, né? Vai resolver? Muitas vezes não, é só da nossa cabeça, é só uma imaginação, uma futurologia. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? E policiar mesmo, disciplinar os nossos pensamentos, porque a gente não está numa evolução moral a ponto aqui de acontecer as coisas e a gente não se afetar, a ponto de repente alguém te responder de uma maneira e a gente deixar chateado. Então a gente tem sempre que puxar essa disciplina para o nosso dia a dia mesmo. E aí, deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver comentário aqui alguma coisa. Da Irsandra comentou aqui. Em todas as situações, os espíritos nos indicam o trabalho em favor do próximo, mas também em favor de nós mesmos, a reforma íntima. Esse é o caminho. Sim, né? Porque se a gente não tá bem, né? Imagina que você vai fazer um trabalho voluntário, vai começar a ajudar o próximo, de repente fazer um atendimento, igual tem na casa que eu trabalho, que é distribuição de cesta, né? Agora tá um outro esquema, porque são poucas pessoas que vão lá, mas você é a pessoa que recebe lá as famílias para fazer o cadastro, né? Você vai lá, coloca o endereço, quantos filhos a pessoa tem e tal, coisa simples, né? Você tá ali na frente. Se você não estiver bem, não estiver num bom dia, como que você vai receber essa pessoa? Porque uma pessoa que está vindo numa situação dessa, não tá vindo alegre e feliz, né? Muitas vezes tá com muita dificuldade, não tá com dia bom, certamente também não tá bem acompanhada, né? As pessoas que estão em casa, as situações que ela vive. Então, se a gente também não tá bem e começa a auxiliar, que bem a gente vai fazer? Nem para nós mesmos, que a gente vai acabar a tarefa, vai estar cansado, vai estar pior do que chegou, e nem para o próximo também, para o ambiente. Então, é essa paz, né, que fala nesse trabalho, essa paz interna, tendo essa paz, tendo essa confiança e a disciplina, né, porque ninguém aqui tá imune a tudo que acontece, as notícias que a gente vê, alguém que te responde meio torto, e aí a gente começa a ver como isso é importante, né? Para depois, claro, né? Junto, não é um passo de cada vez, mas o trabalho em favor do próximo vai ser muito, muito melhor, né? Para todos, inclusive para você. Aí deixa eu mexer aqui que eu sou perfeito. Boa tarde, muito luz nas nossas tardes. Começando a tarde, né, Luísa? Gente, meu dedo é muito ruim para virar isso aqui.
Precisamos trabalhar todo dia para desenvolver a paz interior. Certo? Sim, sim, sim. Todos os dias. E o João aqui comentou, Livro dos Espíritos, questões 919 e 919A. Peraí que eu já vou consultar ele agora. Tá difícil aqui. 919. Vamos ver se eu consigo pegar a questão. Questão 919. É o capítulo 12, gente, da perfeição moral, tá? Das leis morais. Conhecimento de si mesmo. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida, de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade, né? Os espíritos respondeu, Volo disse, conhece-te a ti mesmo, né? E aí, então, continua, né, a parte do Santo Agostinho, sim, sim, do repouso, né, e da gente conhecer mesmo, né, a si mesmo. O conhecimento de si mesmo, né, é muito longo, só vou ler um pouquinho. É, portanto, a chave do progresso individual. Então, né, esse é aquele lá, João Carlos, que se fala, né? Ah, mas como que você consegue, né? Tem uma outra questão, agora eu não lembro. Como que você consegue, né? Evitar isso, né? Evitar esses maus pensamentos e tudo mais, né? E os espíritos respondem, então, né? Com o mínimo de esforço, né? Colocar com poucos esforços que se façam, a gente consegue, né? Às vezes o pouco pra gente parece tanto, né? Igual a Luísa falando aqui, é uma luta diária que devemos implementar gradativamente. Sim, sim, exatamente. E deixa eu continuar aqui que a gente vai seguindo aqui, que tá na metade. Então, torvas humilhações na aspiração vencida, pedrada, incompreensão, sarcasmo, insulto, tempestades de pranto amargo e oculto, são recursos do céu, enaltecendo a vida. A gente não tem muita noção, né, quando a gente está passando por um momento desse, é, de abençoar, né, aquele momento, de agradecer, né, você tem que ter um conhecimento muito grande de si mesmo, da doutrina, muitas experiências passadas, né, e uma evolução, assim, diferenciada para você passar por uma situação muito difícil e entender que isso é uma bênção, né, o primeiro momento, às vezes no segundo momento a gente já percebe, né, quem já começa a estudar a doutrina, tem esse conhecimento, a gente conhece, a gente acaba conhecendo isso, mas no primeiro momento, né, você não reclamar, não lamentar, não falar, é porque eu, né, tem que ser comigo mesmo, tem, né, são recursos que a gente tem que passar por isso e a gente muitas vezes passa a vida toda se questionando, né, e se tivesse acontecido tal coisa, e se eu não tivesse, né, ido em tal lugar, e se eu não tivesse conhecido aquela pessoa, e aí você culpa a si mesmo, culpa os outros, culpa as escolhas que você fez ou que você não fez, né? E a gente tem que ter essa disciplina mesmo, tem que abraçar as nossas escolhas, tem que se decidir, ter essa confiança e seguir em frente, porque só assim a gente consegue aprender, né? Porque fica igual a questão, às vezes você começa um curso, aí termina, larga na metade, começa um outro, você não sabe o que quer. Não, mas espera aí, você parou para ver o que você realmente quer? Porque às vezes você está indo na expectativa do outro, na expectativa de uma influência de alguém que te falou algo, mas é o que você quer mesmo, né? E E aí a gente tem que sempre pensar nisso, porque senão a gente fica, né, nessas tentativas, nessas falhas e vai mudando as nossas escolhas e não chega em lugar nenhum. Mas você se ouviu? Você parou para se ouvir? Às vezes não, né? Então a gente tem que pensar se vem essas coisas e esses pontos que fazem a gente questionar sobre nossas escolhas, sobre a nossa missão, é porque às vezes a gente precisa se ouvir um pouquinho mais, né? Entender o que está acontecendo com a gente. E aí fala aqui, terminando, lutas e provações, silencia ao vencê-las. Humilha-te servindo, ama
eleva e confia. Muitas vezes, né, e é uma coisa, esse silenciar ao vencê-las, eu sempre lembro, né, aqui mesmo, a minha família, a gente aqui de casa, a gente não tem muito costume de ficar falando muitas coisas que acontecem, né, tantas coisas ruins como as coisas muito boas, né, sei lá, um curso que você começa a fazer, que você gosta, um emprego que você conquista, uma promoção, sei lá, alguma coisa assim que seja. Às vezes eu não gosto de ficar falando, né? Ou passou por uma dificuldade e agora tá tudo bem, né? E eu não gosto de ficar divulgando e falando. E hoje em dia, com redes sociais e tudo mais, todo mundo fala tudo, né? E aí a gente desperta muitas vezes sentimentos nas outras pessoas, né? Sem querer. Porque o outro vê isso, vê um momento feliz, né? Porque se compartilha geralmente um momento feliz. A tristeza e tudo mais, não é difícil assim as pessoas compartilharem, né? Uma dificuldade. Mas o momento feliz, você compartilha ali, tá tudo bem, é um casamento, é uma viagem, é alguma coisa muito boa. E aí a gente tem que ter essa consciência também dos outros, né? Que sentimentos a gente está despertando nos outros? A gente está despertando, de repente, uma inveja, uma tristeza. E não naquele sentido, a inveja vai me fazer mal, vai chegar até mim, né? Ai, credo, vou tomar banho de sal grosso, sei lá o que falam por aí, né? Mas não nesse sentido, mas sim de fazer o outro passar por esse sofrimento, de colocar esse sentimento ruim, porque indiretamente o que você fez, o que você postou, está despertando isso. Então, é uma consciência também que a gente tem que ter em relação ao outro, né? Precisa tudo isso ou você está fazendo de repente só por conta da sua vaidade, só para mostrar para alguém que você venceu na vida, que agora você consegue ter um carro, uma casa, uma viagem. Então, a gente tem que pensar nisso e humilhar-te, né? Servindo, amando, elevando e confiando. Você precisa mostrar as coisas para os outros? Não. Se você está trabalhando no bem, seguindo as suas coisas, amando, fazendo tudo no caminho do bem, não tem por que você falar isso. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só tem que estar em paz com você mesmo e disciplinar e vigiar seus pensamentos, que já é uma senhora responsabilidade de cada um, né? Então não vamos pegar um fardo maior para trazer para si e depois não dar conta, né? Porque senão vira uma bola de neve e a gente não consegue lidar mais com nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Boa tarde, Gabi. Seja bem-vinda. Amei sua live surpresa ontem, viu? Depois eu assisti o comecinho que eu tinha pego na metade. Muito boa. Você, como acho que a Luísa até falou, né? A parte da doutrina espírita aliada à psicologia é um combo, assim, perfeito. É muito bom mesmo. E aí vamos aqui para o finalzinho, né? Segue a trilha da fé e encontrarás um dia as moradas do amor no país das estrelas. Então, a gente nunca tem que perder a fé. Por mais difícil que seja o momento, por mais que seja uma situação estou numa situação, numa empresa, ou estou sem emprego, parece que nada vai dar certo. Por diversas vezes eu passei já por isso, pessoas próximas de mim, a gente não vê saída mesmo. A gente fala, nossa, parece que eu vou ficar assim para sempre, né? E não fica, gente. Quando é para aparecer, aparece. É só a gente ter confiança em Deus. É só a gente esperar, a gente seguir pensando no bem, vigiar os pensamentos, se disciplinar, né? Ver aquilo que está no nosso alcance que a gente pode mudar, né? Eu tenho vontade de fazer tal coisa. Tá, mas por que você não está fazendo? Né? E é realmente a sua vontade ou é a vontade do outro? Então esse, né, processo do conhece-te a ti mesmo, né? Vou até voltar aqui os comentários do João, né, do Sócrates e em resumo é isso mesmo, né? É o que falava aqui, né, no ponto do Livro dos Espíritos, é a gente se aprimorar a cada dia. Então, assim, o que até ouvi, né, em uma das lives que estava ouvindo, o que a gente fez no passado, a gente não tinha maturidade para fazer hoje. Às vezes o que a gente fez ontem, a gente já não tinha essa maturidade, né? E hoje a gente é muito mais madura, a gente consegue muito mais entender. Então não vamos viver uma vida de culpa, de mágoas, de arrependimentos,
né? Vamos daqui para frente a partir de amanhã. Hoje à noite já começa, né? Vamos seguir aqui, vamos deitar a cabeça no travesseiro, vamos acalmar o nosso pensamento, acalmar nossos corações, né? E ver o que eu posso fazer de diferente para amanhã. E até na semana passada eu estava falando para vocês, né, que era uma semana muito difícil para o meu trabalho e muita correria, muita pressão, né? E eu acho que eu consegui até lidar bem. Não fiquei estourada em relação às coisas, não afetei aqui, né, o andamento das coisas de casa. E até hoje de manhã eu estava no meu trabalho, né, entrei numa reunião e aí conversando, né, a gente estava vendo um problema lá, né, a área financeira é sempre problema, nunca é solução, assim, né, nunca é coisa boa. E, e é sempre algum pepino, algum erro, tudo em Excel, tudo muitos números, né? Então é assim, aqui para mim é até uma coisa muito diferente, assim, que para mim é bom. E aí eu comecei essa reunião, tava com outra pessoa, bom dia, tudo bem? Não sei o que. Nossa, Flávia, que alegria. Eu falei, tamo alegre sim. Eu tô com um monte de problema aqui no arquivo, problema no trabalho, todo mundo tem, mas se a gente não ficar alegre, quem vai ficar pela gente, né? Porque pedrada, pressão é o tempo todo, né? Se a gente começar a pensar, e eu pensava muito assim, muitas tarefas, né? Muitas vezes a gente tá mesmo estudando, faculdade, um monte de matéria, prova, não sei o que, começa a dar um desespero, né? E no trabalho é a mesma coisa, tem as tarefas para fazer, tem as entregas, e as datas, e as pessoas, e hoje em dia todo mundo chamando, né? Mesmo aqui em casa, trabalhando em casa, você tem um bate-papo lá, o chat o tempo todo com gente chamando, ligando. Então não dá para entrar nessa pilha, senão vai todo mundo infartar, vai ficar doido. E esse não é o caminho, né? O caminho é a gente tentar nesse equilíbrio, essa paz. Aí o Aloysio comenta, continuando aqui, né? Que o Santo Agostinho referiu-se a Sócrates, né? E falou que fazer como eu fazia quando estava encarnado. No momento de dormir, passava o meu dia limpo. É uma reflexão rápida, né, gente? Dá tempo aí uns 5 minutinhos, né? Seja sentado, seja deitado, né? Só cuidado para não dormir no meio da reflexão, como a gente faz às vezes. Mas, mas o importante é a gente fazer esse exercício, né? E tentar se melhorar. Ah, não fiz uma coisa hoje, fiquei nervosa, estourei com alguém, falei uma coisa que não devia. Tudo bem, vamos se policiar agora, né? Vamos amanhã ser diferente, né? Obrigada, Gláucia, pela maravilha de reflexão, mas estamos todos juntos aqui, né? Gabi também, muito obrigada, muito bom ter a presença de vocês. Não, muito gostoso, né? E é bom a gente sempre refletir e poder contar aqui com vocês também, né? Nesses estudos, nessas reflexões, acho que faz bem para todo mundo. E é isso, gente. Acho que eu vou já finalizando, eu já tô, né, passei dos 30 minutos aqui. E eu só queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, todas as reflexões aqui, tudo que a gente pode contribuir um para o outro, né? Para se melhorar, para estar melhor a cada dia, estar mais tranquilo, mais sereno, né? E levar todos os obstáculos e problemas que a vida nos trazer, como que a gente vai lidar com isso, né? Para a gente conseguir lidar de uma maneira mais leve, com mais serenidade no coração, porque todo mundo precisa disso, né? Pessoal, gratidão pela presença. Tenha uma ótima tarde e amanhã a gente se vê de novo. 1h30 aqui, tá bom? Beijo, tchau, tchau.